Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos como ordem do dia para a nossa reunião a audição conjunta por videoconferência da Proinclusão e do professor Joaquim Coloa sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 54 de 2018 e a Lei nº 116 de 2019. Eu começava por dar nota a todos os participantes da grelha de tempos que temos para esta audição conjunta. A Proinclusão será a primeira a intervir, terá 10 minutos, seguir-se-á o professor Joaquim Coloa para a sua intervenção inicial, também com 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão 5 minutos, e no final, a Proinclusão terá mais 10 minutos para a intervenção final e o professor Joaquim Coloa também os 10 minutos. Prevê-se um tempo total de 80 minutos. E eu começo também por agradecer a disponibilidade que tiveram para estar connosco nesta audição conjunta à Proinclusão, que estará representada por uma delegação constituída pela doutora Margarida Loureiro, Presidente da Proinclusão, a doutora Maria Rosalina Veiga, também da Proinclusão, a doutora Marília Pelica, da Proinclusão, e o doutor David Rodrigues, da Proinclusão também. Agradeço também ao professor Joaquim Coloa a disponibilidade pelos contributos que nos irão dar e também para serem ouvidos pelas senhoras deputadas que estão connosco aqui em presença e também online. Portanto, vamos dar então início ao nosso trabalho de hoje e passava de imediato a palavra à Proinclusão, creio que na pessoa da doutora Margarida Loureiro, a quem dou a palavra para começar a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Estamos a ouvi-la, mas não estamos a vê-la. Ok. Muito bem, agora sim, estamos a vê-la. Sim? Ok. Pode começar quando quiser, por favor. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva, Deputado António Cunha, senhores deputados, senhoras deputadas, caríssimo colega Professor Joaquim Coloa, é com enorme gosto que estamos aqui a participar nesta audição conjunta. A Proinclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, existe há 13 anos e tem desenvolvido uma abundante e intensa atividade de apoio e promoção da educação inclusiva. Dispõe de um centro de formação acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, possui um núcleo de investigação, edita a revista bianual Educação Inclusiva, realiza congressos e simpósios internacionais e colabora ativamente com projetos desenvolvidos em escolas e com órgãos de soberania. Temos desenvolvido múltiplas atividades de colaboração com a Assembleia da República, nomeadamente na organização e participação em conferências e audições parlamentares, tal como esta que hoje acontece. Por essa razão, mais uma vez, reforço, recebemos com muito agrado o convite para apresentarmos a este grupo de trabalho o parecer da Associação sobre a implementação e a operacionalização do novo quadro normativo para a educação inclusiva, nomeadamente o Decreto-Lei nº 54 de 2018, 6 de julho, alterado pela Lei nº 116 de 2019, de 13 de setembro. Começamos por reconhecer e realçar a importância desta avaliação. Contudo, gostaríamos de tecer algumas considerações que talvez devêssemos levar em conta para este processo. Em primeiro lugar, este quadro normativo é recente. Estão decorridos 2 anos letivos e a sua implementação e operacionalização foram profundamente afetados pela pandemia da Covid-19. Numa primeira fase, as escolas fizeram um esforço para incorporar os princípios inscritos
novos diplomas, porque não falamos exclusivamente do Decreto-Lei 54, mas temos outros diplomas associados, importantíssimos para o desenvolvimento de uma escola inclusiva. Mas no segundo ano, com a pandemia a obrigar ao encerramento das escolas e à emergência do ensino à distância, foram obrigadas a reajustar as suas prioridades. Diríamos que, fundamentalmente, este período fez sobressair a força de algumas comunidades educativas, mas simultaneamente a enorme fragilidade de outras. Enquanto umas, pelo percurso já iniciado e de algum modo consolidado, conseguiram que nenhum aluno ficasse para trás, porque efetivamente já existiam redes constituídas dentro e fora da escola e que foram imediatamente convocadas. Outras, muitas infelizmente, mostraram grande dificuldade em mobilizar as suas comunidades, em acompanhar todos os alunos, nomeadamente os que pertencem a grupos de maior vulnerabilidade, como sejam os alunos com necessidades específicas ou com deficiência, ou em risco de abandono escolar ou com condições sociais mais frágeis. Estas escolas mostraram também dificuldades em alocar os recursos e os apoios necessários. A acrescentar ainda a incerteza e a insegurança provocadas pela evolução da pandemia, com os sucessivos encerramentos e reaberturas das escolas, associando à desmotivação dos alunos, ao cansaço dos professores e das famílias, criando, deste modo, novos desafios para as escolas. Agora, com o retorno às aulas e ainda com enorme inconstância, acabamos há minutos de saber que todas as escolas e jardins de infância de um agrupamento tiveram de encerrar e os seus alunos terão de voltar ao ensino à distância durante os próximos 14 dias. E, portanto, agora, com o retorno às aulas, colocam-se nos pratos de uma mesma balança fatores que seguramente condicionam todo o processo. Por um lado, as preocupações legítimas com a recuperação das aprendizagens, mas também as questões relacionadas com a saúde mental dos alunos, dos professores e das famílias. As profundas alterações e desgaste que muitas famílias sofreram, incluindo as dos professores, e estão a sofrer no seu seio, provocadas pela perda do emprego, a conciliação do teletrabalho com as necessidades pessoais e familiares, outras condições de saúde, cujo acompanhamento foi, na maioria dos casos, adiado, etc., etc. E cujo impacto se projeta no comportamento dos alunos. Ou seja, a escola é, neste momento, fortemente solicitada a ter outros papéis que a desafiam noutros sentidos, que não só o da educação formal e académica. Importante, sem dúvida, mas também no sentido do desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, da resolução de problemas, do relacionamento interpessoal, entre outras dimensões, ou seja, no sentido da cidadania, dos direitos humanos, da participação social, da proteção e do cuidado com os seus membros. E este caminho requer tempo e persistência, de modo a garantirmos a estabilidade dos sistemas educativos. Aliás, como expresso nos princípios do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Podemos, pois, afirmar, sem receio de extrapolar, que estes são os grandes desafios que as escolas enfrentam atualmente. E podemos fazê-lo porque os testemunhos nos chegam diariamente, na primeira pessoa, na voz dos docentes de todo o país. É impossível não considerarmos este contexto e este tempo no processo de acompanhamento e avaliação da implementação do Decreto-Lei nº 54, de 2018. No entanto, também por todas as razões apontadas, pensamos que, do mesmo modo, se abrem oportunidades extraordinárias às escolas que as ajudarão a concorrer para estas mudanças. E para nos falar e apontar os outros aspectos diretamente relacionados com a operacionalização do Decreto-Lei, eu passaria agora a palavra à professora Rosalina Veiga. E muito obrigada. Muito obrigado, nós. Passo então a palavra à professora Rosalina Veiga, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, faça favor. Os cumprimentos da professora Margarida subscrevo completamente. Continuando numa linha de pensamento que a Margarida estava a considerar, eu acho que esta contextualização que ela fez é importante para nós percebermos todos que, de facto, estes normativos que foram saindo desde 2016 e culminaram com a publicação do 54 e do 55 são, de facto, muito ambiciosos. São ambiciosos porque pretendem tornar todas as escolas, de facto, escolas de inclusão, de verdadeira inclusão. Nós estamos numa sociedade em que cada vez mais esta noção de inclusão nos faz falta.
Portanto, e depois há conceitos que são fundamentais que comecem a entrar na nossa linguagem. Estamos a falar de equidade, estamos a falar de inclusão, educação para todos com letra maiúscula mesmo, inovação, da operacionalização, da questão da diferenciação pedagógica, das acomodações, das diferentes adaptações. E nós precisamos de, acima de tudo, clarificar estes conceitos. E quando falamos disto, temos que falar todos a mesma linguagem, saber do que é que se trata quando usamos o conceito. E isto parece-nos importante. O Decreto-Lei 54 acaba por, e o 55, sobretudo, estes dois acabam por nos ajudar a perceber, mas é preciso ainda fazermos algumas coisas mais para percebermos e sabermos quando falamos que todos nos entendemos e todos estamos a falar da mesma coisa. Depois há a questão, no terceiro ponto que poderíamos apontar, a avaliação do processo. E esta avaliação do processo é mais importante do que propriamente a avaliação dos normativos. Os normativos são excelentes, são de excelente qualidade, mas nós precisamos de avaliar, sobretudo, aquilo que se vai passando na operacionalização destes normativos. Portanto, temos que avaliar o progresso que foi feito para atingir este desidrato de atingir um sistema de ensino plenamente inclusivo, ou pelo menos em que todos sejam considerados. Nós precisamos disto, a nossa sociedade precisa disto, de facto, e não simplesmente enumerar o que falta para chegar a uma situação ideal. Nem estamos a pensar na situação ideal, estamos a pensar no caminho, na construção dessa situação. Temos o relatório da Monitorização Global de Educação 2020 da Unesco, que de facto é um barómetro que nos permite perceber em que ponto é que estamos, como é que este vai evoluindo, e isso é fundamental. Depois, há outra questão que seria um outro ponto, portanto, o facto de termos este objetivo de criar as escolas inclusivas em todas as escolas regulares tem os seus custos. E nós temos que fazer também essa análise. Nós sabemos que nem sempre muitos recursos são sinónimo de qualidade, mas temos de facto que neste momento pensar muito bem essa questão dos recursos. Ainda assim há lucros. As escolas inclusivas são de proximidade com a comunidade em que estas se inserem, conseguem articular muito bem com as juntas de freguesia, com as câmaras, etc., e faz com que entre as pessoas que a constituem se estabeleçam e seja reforçada esta ideia de inclusão que é de todo o sistema educativo. Há algo que e não algo que se passa apenas naquele espaço confinado às paredes da escola, mas sim, nós passamos cá para fora e tal como a doutora Margarida disse, a escola hoje é-nos pedido muito mais do que apenas o processo de ensino e aprendizagem. Depois há uma outra questão. Temos seguido estes percursos das escolas, tal como a doutora Margarida disse, que têm rentabilizado os seus recursos, estes recursos a que falamos, ao máximo, com competências de educar para todos os alunos. As escolas possuem ainda características próprias. São inspiradoras para todo o sistema educativo. Nós podemos citar, por exemplo, o agrupamento de escolas de Vilela, a Escola da Ponte, o agrupamento de escolas da Boa Água, o agrupamento de escolas de Camões, Montijo, Rio Maior, Alcanena, etc. São escolas onde tudo é perfeito? Não, claro que não. Mas são escolas que nos podem ajudar a ver outras formas de lá chegar. Depois realçamos ainda a importância desta inserção da inclusão com outros projetos. Tal como a professora Margarida disse, esta questão do Decreto-Lei 54... Eu ia lhe pedir que terminasse, por favor. Termino só. Ok. Só falar de uma outra questão que é fundamental, a questão da formação de professores. A formação de professores é fundamental. A formação válida, não apenas aquelas horas que os professores fazem. É necessário criarmos condições para que eles tenham acesso a esta formação. E depois teríamos, de facto, de pensar que inclusão, todos queremos inclusão. Estamos cá todos para trabalhar para isso. Desculpa. Muito obrigado pelas vossas intervenções e passava desde já a palavra para a sua intervenção inicial ao professor Joaquim Coloa, por favor. Bem-ajam, eu não sei, sim, boa tarde, bem-ajam, antes de mais agradeço o convite e excelentíssimo senhor deputado António Cunha, excelentíssimos senhores deputados e excelentíssimas senhoras deputadas, caríssimos colegas da associação, que me fizeram agora, uma vez que não nos temos encontrado nos últimos tempos, recordar os tempos em que essa associação foi fundada, mas passemos ao grão para aquilo que eu fui convidado e vou
contra o que é hábito meu, vou ler uma síntese do documento que tive a oportunidade de vos enviar. Atualmente vivemos tempos incertos e contraditórios no que respeita à educação inclusiva. Por um lado, afirma-se o valor da diversidade e reconhecem-se os impactos adversos das desigualdades estruturais, valorizando-se o acesso livre, equitativo e de qualidade às aprendizagens, à educação, como condição essencial à participação, como condição civilizacional. Por outro lado, a exclusão afirma-se de forma cada vez mais evidente e generalizada em realidades que a situação pandémica tem vindo a sublinhar. Assim, e um pouco cumprindo-se aquilo que eu muitas vezes disse em 2018 e até comecei a dizer em 2017, quando se prefigurava o Decreto-Lei 54, com base em avaliações dos modelos que ele foi buscar, que essa legislação foi buscar, em avaliações noutros países. Portanto, estão-se aqui a concretizar no nosso país algumas coisas já 2 e 3 anos depois dele ter sido implementado. Assim, relativamente à apreciação crítica da aplicação do Decreto-Lei número 54/2018 e Lei número 116/2019, e reconhecendo que a minha narrativa possa ser entendida como manifesto de contornos subjetivos, sublinho em 3 pontos as seguintes circunstâncias. 1. Da linguagem dos nomes e das implicações práticas. Transposto o prólogo do Decreto-Lei nº 54/2018, as novas denominações configuram-se como semântica que reintroduz e redesenha práticas de exclusão atestadas todos os dias nas redes sociais, em diversos órgãos de comunicação, em documentos de diversos agrupamentos de escolas, em formações e até em monitorizações, pese serem estas de cariz essencialmente administrativo. Por um lado, tornou-se um dogma a eliminação de expressões como, por exemplo, alunos com necessidades educativas especiais. Por outro lado, surgem novas expressões que mais não são que categorias de alunos, como os adicionais, os seletivos, os universais, ou ainda os das medidas adicionais ou das medidas seletivas, no geral, os tais alunos da educação inclusiva, em específico tantas vezes, os alunos das medidas adicionais, ou só mesmo os adicionais, os alunos que em tempos de pandemia foram nomeados para estarem na escola, os mais frágeis e de neurofuncionamento mais complexo. Atesta-se assim uma inclusão que se conjuga num modo instrumental. A autodeterminação perde-se em paráfrases de uma lei que, na afirmação a educação inclusiva, somente maquilha a exclusão. Afinal, talvez seja verdade que Portugal tenha ido mais longe na promulgação de um quadro legal para a inclusão de estudantes com ou sem dificuldades na educação. Os uns e os outros. Afinal, neste já antigo realçar esses os uns e os outros, talvez Portugal seja concomitantemente um dos países que, em vez de promover a mudança, parece contentar-se com a renomeação de formas de educação segregadoras, dando-lhe nomes que podem internacionalmente parecer mais aceitáveis. 2. Da continuidade de um modelo médico predisposto em retórica de inclusão. O modelo médico continua e reafirma-se. Como sempre, vive de uma burocracia codificada em procedimentos, rituais, preceitos e preconceitos que, na sua grande maioria, ocorrem fora do contexto principal de aprendizagem, a sala de aula. Isto mesmo quando o único critério de inclusão patenteado parece ser a entrega de determinados alunos à sala de aula. Em nome da inclusão, multiplicam-se os projetos, as salas de inclusão, tantas vezes nomeadas noutros idiomas, salas include, outras tantas chamadas de centros de apoio à aprendizagem em regime de multiplicação. Os espaços que mimetizam pequenos apartamentos onde só alguns é suposto aprenderem tarefas domésticas como cozinhar, limpar e fazer a cama. Práticas que se afirmam por um funcional que exclui, até quando os currículos incluem português e matemática funcional ou português e matemática para a vida, como se o português e a matemática não devessem ser funcionais para a vida de todos os alunos, no final de uma vida onde não haveria lugar a agências de emprego só para alguns. Nesta perspectiva, a exclusão alimenta e reforça lacunas de aprendizagem, conduzindo a profecias autorrealizáveis. A inclusão configura-se na lógica de, e repito, os uns e os outros, mesmo quando se diz para todos. Necessita-se de uma monitorização robusta que nos permita compreender o que tem estado a acontecer desde o ano letivo 2017-2018, data dos últimos dados públicos. Indicadores que deveriam ter sido desejável e claramente definidos a priori da implementação dos normativos.
Hoje, mais do que nunca, a educação inclusiva ajuiza-se e joga-se ao sabor da reprodução de discursos de boa vontade e de narrativas formativas que se têm reproduzido num suposto sistema em cascata. A opção que se esqueceu que este modelo é composto por várias fases: análise de requisitos, onde estamos, projetos, para onde vamos ou queremos ir, implementação, o que queremos, o que fazemos, e monitorização, teste. Afinal, o que conseguimos, o que vai conseguir cada um dos agrupamentos. Processos formativos desejavelmente implementados em atenção às variáveis de contexto e à dimensão local. Formação onde se ignorou tantas vezes aspectos científicos que o pensamento pedagógico merece e exige, cumprindo-se a amplitude e ampliando, sem surpresa, o padrão, também pouco científico, da conceptualização do Decreto-Lei nº 54 de 2018. As equipas ditas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva cumprem-se como meras equipas de pré-classificação, essencialmente direcionadas para os alunos agora designados por alunos com necessidades específicas, em suposta multidisciplinaridade e sempre em estado de negação. As práticas reabilitam procedimentos de elegibilidade de alguns alunos para a educação especial, mesmo se essa não é a convicção que subjaz a tais práticas, assim passa a ser entendido, pela natureza dos processos marcados pelas culturas que se foram enraizando nas organizações. Entendimento que informa com mais ou menos linha ou coluna no Excel as práticas na recolha de dados, as práticas dos professores e, quantas vezes, as percepções dos encarregados de educação. As equipas ditas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, em nome de uma inclusão que se quer inovada e disciplinada, engalanam-se de mais burocracia e frequentemente assumem como desígnio processos de monitorização e de avaliação de índole meramente administrativa. As equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva crescem em funções e substituem-se sem substituírem outras estruturas, como os departamentos curriculares, os conselhos de ano, os conselhos docentes e o conselho pedagógico, calcadas de outras geografias e de um outro modelo que as argumenta, mas que em Portugal, por infidelidade da apropriação teórica e prática, também as desvirtua. Foram, em tempos de pandemia, eleitas como pitonisas a quem, perante qualquer dúvida, todos devem perguntar tudo à procura de respostas que um guião político e técnico-científico rígido e frágil arrematou em nome de uma pressuposta autonomia. Hábito que se tem vindo a alargar e faz até cultura noutros normativos, como atesta o enigmático texto do ponto 9 do artigo 2 do despacho normativo número 10b de 2021. Já os putativos centros de apoio à aprendizagem constituem-se num dilema que a poucos tem preocupado. Em algumas geografias são novas denominações de estruturas que já existiam, como as unidades especializadas, as salas de relaxação, as salas de estimulação e tantas outras salas. Em outros locais, e pegando no exemplo recente, os centros de apoio à aprendizagem podem consubstanciar-se por um restaurante cujo nome faz parte do programa individual de transição, a biblioteca e diversos outros serviços e projetos, como o da reeducação da leitura e da escrita. Se me permitem, denominação que eu ainda hoje estou convicto faria as delícias de uma apurada reflexão de Foucault. A este centro de apoio à aprendizagem concreto pertence o Serviço de Orientação e Psicologia, cujo representante também pertence à equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Estranhamente, nem a equipa multidisciplinar de apoio à inclusão, nem qualquer grupo ou departamento de educação especial se inclui neste centro de apoio à aprendizagem. Este é um caso concreto, mas outros há, e tudo é possível em nome da inclusão. Realidades dispares, interpretações normativas divergentes. Interrogo-me que sentido interpretativo terá nesta panóplia de entendimentos a Lei nº 116 de 2019, quando obriga no artigo 13.7 ao diretor da escola a definir os espaços de funcionamento do centro de apoio à aprendizagem numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola. E quando no ponto 8 normaliza alguns aspectos desses espaços e ainda quando no ponto 9 pesa os regimentos de todos os serviços e projetos, se regimenta que pode ser elaborado um regimento próprio do qual constem as formas de medição do impacto do centro de apoio à aprendizagem. O mesmo questionamento me coloco perante ações de financiamentos que versam serem para os alunos dos centros de apoio à aprendizagem, os tais outros. Questionamento idêntico me sugerem os discursos que, em tempos de quarentena, advogavam em nome da inclusão que seriam os alunos dos centros de apoio à aprendizagem a irem à escola,
Seriam os alunos, interrogo-me, em que momentos de discurso e perspectivas se afirma, afinal, a inclusão no discurso de todos, de forma universal, no de alguns de forma seletiva ou no de alguns, de forma adicional. Talvez, afinal, todas estas realidades sejam mecanismos de uma inclusão meramente instrumental. A tal perspectiva de inclusão que nos últimos tempos tem qualificado e consolidado. Gostava de falar dos centros de recursos para a inclusão, que não vou falar, vou passar à frente. Gostava de falar dos centros de recursos, tecnologias de informação, que pese esta nova retórica de inclusão. Pedi que terminasse, por favor, já estou o seu tempo. Muito obrigado. E do número 3, que guardarei depois para, se tiver oportunidade, falar dos currículos e das medidas específicas. Bem-aja, Sr. Deputado. Portanto, ainda terá mais 10 minutos no final, depois se quiser completar aquilo que terá ficado por dizer, fica à vontade. A gente agradece. Bom, e então vamos passar agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começava pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passando a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Coordenador, Senhoras Deputadas, e um cumprimento também à Sra. Presidente da Associação Pró-Inclusão, a Dra. Margarida Loureiro, e na sua pessoa cumprimento todos os membros presentes e todos os docentes, técnicos e auxiliares que dão o melhor de si na defesa dos alunos com necessidades especiais. Felicito-os por todo o empenho e trabalho que têm dedicado à educação especial e educação inclusiva e agradeço a vossa disponibilidade para connosco partilharem as vossas inquietudes numa área em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende e quer que seja cada vez mais uma realidade, uma concretização, e que todos os alunos sejam incluídos numa sociedade global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças. Princípios estes que vão de encontro ao Decreto-Lei 54 de 2018, que estabelece como uma das prioridades da ação política a aposta numa escola para todos e que encontrem na escola o nível de educação e de formação facilitadores da inclusão na sociedade. E atendendo ao contexto pandémico que vivemos há mais de um ano, as desigualdades foram destapadas. No início da pandemia, ao ser aprovado o decreto que regulamentava as medidas a adotar para todo o território nacional, da qual o encerramento das escolas era uma dessas medidas, em nome da nossa própria sobrevivência e pela proteção da saúde, os alunos com necessidades especiais também foram abrangidos por estas medidas. E, ao serem retomadas as aulas online, devido às especificidades de cada aluno, nem sempre foi possível aos professores manterem o contacto com todos os seus alunos, atendendo às suas próprias vulnerabilidades, com problemáticas mais complexas, com níveis de funcionalidade e autonomia baixos. Assim sendo, e no quadro de grandes dificuldades resultante do quadro pandémico, a quando o segundo confinamento, quando as escolas voltaram a encerrar, o Ministério da Educação implementou várias medidas no sentido de proteger os alunos mais vulneráveis. Mesmo em regime presencial, sempre que necessário, foram assegurados os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos centros de recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando-se, no entanto, as orientações das autoridades de saúde. Também foi garantido o apoio presencial aos alunos em risco ou em perigo, sinalizados pela CPCJ, e aos alunos cuja escola considerasse ineficaz a aplicação do regime não presencial, em especial perigo de abandono escolar. Ao nível da intervenção precoce na infância, o acompanhamento das crianças e suas famílias foi assegurado presencialmente. É ainda importante referir que o Ministério manteve em funcionamento a rede de mais de 700 escolas de acolhimento para filhos dependentes a cargo dos trabalhadores essenciais e serviram também refeições a alunos beneficiários da ação social escolar. Estas medidas foram aplicadas em defesa da inclusão e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo têm promovido um conjunto de medidas específicas para promover a autonomia, participação e autodeterminação dos alunos, pois defendemos uma verdadeira inclusão. E estamos certos que muito se tem feito na defesa da educação inclusiva, mas o caminho terá de continuar
para que os alunos façam parte integrante desta sociedade em permanente mudança. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na voz da Deputada Carla Madureira, que nos acompanha via digital, a quem passa a palavra. Sim, boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-la. Quando quiser. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma boa tarde a todas as senhoras e todos os senhores deputados deste grupo de trabalho e um cumprimento muito especial às senhoras professoras Margarida Loureiro e Rosalina Veiga, da Pro-Inclusão, e ao senhor professor Joaquim Coloa. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata quer aqui hoje, nesta oportunidade, deixar uma palavra de apreço e de reconhecimento a todos os professores da educação inclusiva, a todos os professores que trabalham com crianças com necessidades educativas especiais e que têm feito muito, principalmente neste tempo de pandemia, para continuar a criar condições para que os alunos estejam na escola e estejam a fazer as suas aprendizagens dentro da possível normalidade. Uma palavra também aos auxiliares, à ação educativa, que nas escolas muitas das vezes fazem um trabalho hérculo para poderem dar aquilo a que estas crianças têm necessidade. E deixem-me começar esta intervenção com um poema de António Gedeão que diz: Não há duas folhas iguais em toda a criação, ou nervura a menos, ou célula a mais, não há de certeza duas folhas iguais. Penso que estas palavras de António Gedeão são realmente a síntese daquilo que podemos já escutar esta tarde nesta audição, quando falamos da inclusão e de alunos com necessidades educativas na escola. Há aqui um pensamento que foi trazido pela Sra. Professora Margarida Loureiro, que queria salientar, que é a questão da pandemia ter trazido a força de algumas comunidades educativas, mas também trouxe de cima a fragilidade de outras. De facto, e ao contrário de que muitas das vezes o Partido Socialista quer fazer crer e o próprio Governo, nem todos os alunos tiveram a possibilidade de aprender da mesma forma e alguns ficaram mesmo para trás. E quando se fala nesta paixão e neste desígnio para a deficiência e para o apoio às pessoas com deficiência e mais vulneráveis, há aqui, de facto, como o Partido Social Democrata tem vindo a frisar, algumas fragilidades e não basta estar sempre a apregoar, é preciso concretizar mais. Aproveito esta oportunidade para perguntar à senhora professora Margarida Loureiro se a questão dos recursos, quando falava nos custos e nos recursos nas escolas, se de facto é da opinião que faltam recursos nas escolas, nomeadamente para as equipas multidisciplinares, para haver aqui um reforço do apoio aos alunos com deficiência e com necessidades educativas específicas. Sem recursos, dificilmente nós podemos chegar a mais alunos e fazer um trabalho diferenciador. E outra questão também para a senhora professora, aqui diz a senhora professora Margarida Loureiro, ou a senhora professora Rosalina Veiga, tem a ver com a questão da formação dos professores. Quando falamos aqui da formação dos professores, eu iria mais a longe e perguntar-lhe se não temos que olhar para a formação inicial dos professores, destes professores, nomeadamente do grupo 910, que é um grupo que hoje, e há dias tínhamos esta discussão, que o grupo 910 tem tido alguma falta de professores, ou que há professores no grupo que no 910, devíamos de olhar para ele e perceber o que é que está a falhar e se temos que ir mais longe e olhar para a formação inicial dos professores. E para terminar esta intervenção, deixar uma pergunta dirigida ao Sr. Professor Joaquim Coloa, nestas reflexões que fez ao Decreto-Lei 54/2018 e que agradecemos o facto de nos ter enviado. Há aqui dois assuntos que gostaria de deixar agora para a sua intervenção inicial, que se prende, para a intervenção final, que se prende com a certificação, quando o Sr. Professor fala da nova dita inclusão, quando falaremos de forma robusta dos pressupostos de certificação
para os alunos com adaptações significativas. Sr. Professor, concretamente, o que é que esta certificação está ou não está a acontecer de facto? O que é que poderíamos fazer para melhorar e para terminar os centros de apoio à aprendizagem? É preciso, na sua opinião, rever este modelo de funcionamento dos centros de apoio à aprendizagem? O que é que não está a funcionar? Sr. Professor Joaquim Coloa, o Decreto-Lei 54 não está de todo a beneficiar os alunos com necessidades educativas especiais. Uma vez mais, muito obrigado a todos que hoje puderam connosco fazer esta reflexão sobre a educação inclusiva e sobre a aprendizagem para os alunos com necessidades educativas especiais e específicas. Muito obrigada. O resto de uma boa tarde. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Alexandra Vieira, para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento todas as senhoras deputadas aqui presentes, assim como também as senhoras professoras da Associação Pró Inclusão, que estão presentes nesta reunião, e cumprimento também o Sr. Professor Joaquim Coloa, que também fez a gentileza de nos enviar um texto bastante relevante sobre esta questão em apreço. Como, enfim, tem vindo a ser hábito, as reformas em educação justapõem-se e normalmente são impostas por decreto de cima para baixo, sem que haja período de auscultação efetivo e sem que haja a preocupação de revogar aquilo que anteriormente estaria em vigor. Não aconteceu, porém, com o 54, nem com o 55, portanto, ou melhor, com o 55 mantiveram-se, por exemplo, as metas, enquanto que se definiram depois outras formas de, enfim, avaliar aquilo que os alunos aprendem, enquanto que o 54 vem diretamente substituir o 3 de 2008, criando uma nova dinâmica. E aqui a questão que nos parece essencial é que o 3 de 2008 não passou por um processo de análise, reflexão e avaliação sobre o que teria sido feito nesse âmbito de positivo no âmbito das necessidades educativas especiais e aquilo que seria necessário melhorar. Portanto, o 54 limitou-se a substituir liminarmente o 3 de 2008 e foi uma reforma imposta por decreto, de cima para baixo, à qual as escolas tiveram de se adaptar. Eu lembro que na altura o Bloco de Esquerda, quer para o 54, quer para o 55, pediu que pelo menos houvesse mais um ano letivo de período experimental para que pudessem ser feitos alguns acertos, quer um, quer o outro, mas isso não foi, então, não, foi uma proposta que não teve seguimento. E, na verdade, era necessário que houvesse esse período de adaptação, porque, como muito bem diz o Sr. Professor Joaquim Coloa, há aqui algumas dinâmicas que desapareceram com a substituição do 3 de 2008 e criaram-se aqui novos problemas que implicam que no chapéu da inclusão, na aparência, na prática se pratique mais a exclusão. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de assinalar seria, sobretudo, a questão semântica e conceptual. E, de facto, a palavra inclusão significa a inclusão de todos os alunos e todas as alunas, e não apenas dos alunos e alunas que têm necessidades educativas especiais. Depois, a questão entre as necessidades educativas especiais e as necessidades educativas específicas. Eu há muitos anos que estudo enfim, o linguajar tecnocrático da União Europeia no âmbito da educação e há a tendência para ressemantizar e para criar novos conceitos que, por virem da União Europeia, os países têm tendência a adotar como cientificamente válidos, quando assim pode não ser exatamente. Lembro que as necessidades específicas, ou as necessidades, ou melhor dizendo, as necessidades especiais têm também uma relação com a saúde e aquilo que é para a saúde uma necessidade especial e que no quadro da multideficiência, por exemplo, é ainda mais gritante. Ainda relativamente ao 54, eu registro aqui algum acerto, mas mesmo assim refere-se que as escolas têm de se ajustar a esta nova realidade, mas com os mesmos recursos. Ora, sabemos todos
que as escolas têm poucos recursos, quer humanos, quer físicos, e no caso faltavam todos os técnicos de várias ordem, não só os professores de educação especial, mas também os restantes técnicos. A presença na sala de aula, por sua vez, e no caso dos alunos com multideficiência, revela-se apenas de corpo presente, por assim dizer, porque de facto não há a possibilidade de fazer a inclusão neste âmbito, nem tampouco há professores de ensino especial que possam acompanhar o aluno que está neste contexto a assistir a uma aula com a restante turma a que pertence. Depois, para mim, este decreto e a lei não resolve uma questão que é a seguinte: em 12 anos de escolaridade e sobretudo depois do 9º ano de escolaridade, não há a preocupação com a futura vida autónoma destas pessoas. Isto é, depois dos 18 anos, o que é que acontece a estas pessoas? São institucionalizadas? Têm alguma via profissionalizante? Não têm nenhuma via profissionalizante, e era possível, e não há esse desenho, e acho que esta é uma das fragilidades que o 54 tem. Era possível, do 10º, 11º, 12º ano, para alguns alunos, formação a nível de jardinagem, da olaria, do apoio ao jardim de infância, empregado de balcão, ajudante de cozinha, uma série de profissões que poderiam permitir a estas pessoas, após os 18 anos, terem uma vida autónoma e ativa e até contributiva. E isso não está, e portanto, mudando o paradigma de ser subsídio ou ter tendência para depender de um subsídio. E termino, Sr. Presidente, perguntando então se, neste caso, à pró-inclusão e também ao professor Joaquim Coloa, que recursos então são essenciais às escolas para que a inclusão se aconteça, tendo em conta que a inclusão é um conceito muito mais lato do que aquele que está no 54, e que na implementação prática, o que de facto se há melhorias relativamente ao 3 de 2008 e se de facto há mais dificuldades do que melhorias. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Ana Mesquita, para a sua intervenção, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e gostava de cumprimentar as senhoras e senhores deputados e agradecer a exposição que foi feita pelas professoras Margarida Loureiro e Rosalina Veiga da Pró-Inclusão e pelo Dr. Joaquim Coloa. De facto, o PCP sempre foi muito crítico, eu creio que também há aqui que fazer uma comparação a um momento anterior. O PCP sempre foi muito crítico àquilo que era o Decreto-Lei 3 de 2008, pelo que representava em termos de cortes em apoios efetivos a crianças e jovens, bem como por uma componente de segregação que acarretava. E, de facto, consideramos que a diversidade é um valor e que a escola tem de ter os meios para se poder adaptar a essa mesma diversidade, que é em si mesma uma riqueza. E efetivamente, quando houve uma alteração legislativa e com a publicação do Decreto-Lei 54 de 2018, de 6 de julho, nós tínhamos uma série de preocupações que nos pareceram não ficarem integralmente respondidas e, portanto, na altura tivemos a oportunidade de fazer apreciação de parlamentar. Porque algumas das questões que nos preocupavam então tinham a ver com uma centralidade que era dada às questões das necessidades de saúde, omissões do que nos parecia ser uma prossecução da vida dos alunos, inclusivamente ao nível da ligação ao ensino superior, a dependência de alguns processos na figura do diretor, num contexto em que, de facto, a gestão democrática das escolas, conforme nós a vemos e entendemos, não existe. A aplicação de medidas mediante os recursos existentes e não mediante as efetivas necessidades dos alunos e a necessidade de o Governo criar e dar os meios às escolas para que houvesse essa satisfação de acordo com as necessidades efetivas dos alunos, a manutenção de unidades segregadoras e, por exemplo, até uma outra questão muito Sim, prática. Dona Margarida. Desculpe. Uma questão... Não faz mal. Não. Eu pedia, por favor, a quem está a assistir de casa que desligue os microfones, por favor. Muito obrigado. Vou então continuar. Uma preocupação também muito prática que tinha a ver com a própria forma de fiscalização da aplicação da lei e em estrita interligação
com os meios que a IGEC tinha e a capacidade que a IGEC tinha para poder fazer esse mesmo acompanhamento da implementação. E, portanto, para nós é de facto importante fazer um balanço de toda a aplicação do quadro legal, do ponto de vista prático, do ponto de vista daquilo que são as necessidades objetivas de inclusão de todos numa escola que se quer efetivamente democrática, universal, inclusiva e que abranja toda a gente de uma forma equilibrada e harmoniosa. Não podemos deixar de referir, não é, que uma outra preocupação que temos, que é de facto a questão da formação, quer dos docentes, quer dos não docentes, e era uma questão que eu gostaria já de deixar, que é qual é o balanço que fazem, nomeadamente, ao nível daquilo que é a formação de docentes e não docentes para não só a aplicação estrita da lei, porque eu acho que não é isso que está em cima da mesa, mas é de facto para se conseguir uma efetiva inclusão de toda a comunidade escolar, do ponto de vista naturalmente dos alunos. Mas também uma avaliação que eu creio que também deve ser feita ao nível dos meios existentes, e quando falamos de meios, em primeiro lugar, dos trabalhadores, que nos parecem que faltam muitos, não é só a questão ao nível da docência, mas também faltam em muitos casos técnicos, faltam em muitos casos, e sabemos que tem sido um esforço, nomeadamente ao nível do PCP, de insistência, de haver um reforço ao nível dos auxiliares, porque são também fundamentais para este processo, mas também que balanço é que fazem da adequação da resposta ao nível também da existência de equipamentos, de estruturas adequadas, com qualidade, com materiais pedagógicos diferenciados, que permitam efetivamente uma inclusão de outro nível. Queria também aqui deixar uma outra preocupação que temos, e tendo em conta o tempo em que vivemos, nós não podemos deixar de falar nela, que é efetivamente aquilo que foram os impactos da epidemia em qualquer tipo de processo de inclusão e até de diferenciação pedagógica, porque nós sabemos que o quadro de encerramento de escolas que afetou estes últimos 2 anos letivos foi muito impactante. Sabemos que há uma série de questionários e de inquéritos que têm apontado para a realidade, por exemplo, e só para casos mais concretos, de alunos com 60% ou mais de tempo letivo em permanência na turma, haver uma percentagem elevada que não conseguiu acompanhar aulas síncronas por vários motivos, uma percentagem teve a ver com a questão do acesso a equipamentos informáticos, mas outros que têm a ver com questões mais generalizadas, mas também até de alunos com as chamadas medidas adicionais que nem sequer conseguiram ter acesso a qualquer terapia durante o encerramento das escolas. Também há sinalização destes casos. Eu pedia só alguma tolerância por causa daquela interrupçãozinha para terminar, porque estava mesmo a terminar, Sr. Presidente. E, efetivamente, qual é que é o balanço que fazem destes impactos da epidemia e agora o que é preciso fazer também para recuperar de tudo aquilo que aconteceu, porque é preciso tomar medidas quanto a nós em relação a essa questão. Termino, Sr. Deputado, Coordenador e Srs. Convidados, dizendo o seguinte: eu vou ter por outros trabalhos, outras questões já previamente agendadas, vou ter de me ausentar agora aqui da sala, mas acompanharei naturalmente aquilo que for dito na última ronda. Não sei se consigo no telemóvel, mas depois pelo menos consultando a gravação com certeza, porque temos muito interesse em saber o que serão as respostas que aqui poderão ser dadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, os outros grupos parlamentares não se encontram presentes por estarem também em trabalho simultâneo e por isso vamos passar para a intervenção final dos nossos convidados, passando a palavra à representante da Pró-Inclusão, que não sei quem é que vai ser. Portanto, será a doutora Margarida Loureiro outra vez, certo? Sim, vou começar por ser eu e depois vou pedir às minhas colegas Rosalina Veiga e Marília Pelica que complementem com respostas a algumas das questões que nos foram colocadas. Muito obrigado. Pode começar, por favor, então.
Infelizmente, há pouco não tivemos oportunidade de ser todas as considerações que tínhamos pensado e que, de alguma forma, iam ao encontro de algumas das questões que acabaram por ser colocadas, embora elas mereçam ainda comentários adicionais, e nomeadamente a questão relacionada com os recursos e com a formação docente. Quando há pouco a minha colega referia a questão dos recursos das escolas e da forma como elas têm rentabilizado os seus recursos e as competências para educar todos os alunos e, de um modo particular, apoiar os alunos com necessidades educativas especiais ou necessidades específicas. É verdade que, efetivamente, as escolas, podemos dizer que não têm todos os recursos que nós consideramos ideais. No entanto, eu deixava aqui no ar uma questão importante. Será que nós precisamos de ter todos os recursos para sermos e para que a inclusão aconteça, para sermos inclusivos e a inclusão aconteça? Há efetivamente escolas, e sabemos de alguns exemplos, que têm recursos vastíssimos, quer humanos, quer até materiais, e no entanto há situações que não são exatamente situações exemplares de inclusão. Por outro lado, há escolas que vivem situações muito mais de muito maior pressão, em que aparentemente não há os recursos que nós idealizamos, mas que efetivamente são escolas de inclusão, em que todos os alunos, sejam os alunos com necessidades específicas ou todos os outros, todos os alunos e todos os professores sentem fazer parte de, sentem pertença, sentem que pertencem a, sentem que têm a liberdade para desenvolver um trabalho com vista às melhores condições para que os alunos aprendam, se desenvolvam e consigam, tal como me referia há pouco, a deputada Alexandra Vieira, relativamente aos projetos de vida e ao futuro dos jovens que com algumas necessidades possam vir que se encontram na escola e o que é que fazem. Também o investimento sobre esses jovens é feito, ainda que consideremos à partida que as escolas não têm os recursos suficientes. Ou seja, há muito mais para além daquilo que são os recursos palpáveis, que é fundamental para que as escolas efetivamente sejam inclusivas. Por outro lado, gostaria também de chamar a atenção para a questão dos recursos que nos são disponibilizados pelos Centros de Recursos para a Inclusão, os designados CRIs, e que tão importantes são no acompanhamento também das crianças com necessidades específicas e na capacitação e na habilitação dos jovens e dos docentes e dos não docentes para o acompanhamento dessas crianças. Infelizmente, esses recursos não estão devidamente peço desculpa, falta-me agora o termo, equilibrados, no sentido de responder àquilo que efetivamente as escolas necessitam. Mas muitas das escolas também não se limitam a esses recursos, procuram elas próprias, dentro na comunidade envolvente, respostas a essas suas dificuldades. Portanto, eu acho que uma das ideias fundamentais é exatamente essa, é que não são os recursos que fazem depender ou melhor, uma escola não é mais ou menos inclusiva em função dos recursos que tem. Tem muito a ver com a postura e o desenvolvimento das pessoas, enquanto seres humanos, portanto, esse parece-nos ser a ideia principal. Agora, relativamente à formação, gostaria de passar a palavra à minha colega Marília Pelica, porque ela pode ajudar-me a complementar esta ideia. Muito obrigada. Obrigado nós, muito obrigado. Tem então a palavra a doutora Marília Pelica, por favor. Boa tarde a todos. Não sei se me está a ouvir. Sim, estamos a ouvi-la e a vê-la bem. Ok, obrigada. Pronto. Então, tendo em conta a experiência do nosso Centro de Formação da Proinclusão, o que nós verificamos é que realmente a formação contínua de professores tem tido um aumento exponencial. Isto é uma marca que nos deixa muito satisfeitos, uma vez que os nossos colegas, os docentes, andam a procurar
receber a formação necessária para implementarmos realmente as boas práticas numa escola inclusiva. Nós, desde o início do ano letivo, já tivemos 1.231 formandos em vários cursos muito diferenciados, com temáticas muito transversais, e onde os professores que estiveram presentes nessa formação não foram só docentes de educação especial, foram docentes dos vários grupos de recrutamento e até outros agentes educativos também, desde psicólogos, terapeutas, que tentem procurar na formação que nós prestamos de elevada qualidade e tentam realmente encontrar respostas conjuntas para que realmente modifiquem as suas boas práticas. Realçamos também o facto das oportunidades criadas com a modalidade de formação online, que veio permitir realmente uma contribuição muito significativa com a formação de grupos que envolveram elementos de todo o país, das ilhas, e até tivemos também formandos desde o Brasil, Macau, Moçambique, Angola. Pronto, permitiu uma visão muito ampla e muito diversa das experiências de educação, e especialmente na educação inclusiva. Atendendo realmente e fazendo uma retrospectiva do que está subjacente à formação, nós realmente notamos que há algo que precisamos de ter em atenção, desde a formação inicial, como também na formação contínua, que haja o cuidado de realmente olharmos para os cursos de formação de educação, para que realmente possamos fornecer uma informação que seja abrangente e a formação específica também seja muito sustentada e de acordo com as necessidades que os docentes vão manifestando neste enquadramento para desenvolver práticas de educação inclusiva. E realmente é muito importante que olhemos para este desiderato para responder às questões que estão a ver com o que é o currículo inclusivo, questões relacionadas com o modelo de gestão de sala de aula, o trabalho com condições que exijam técnicas específicas para lidar com características de determinadas patologias, determinadas condições físicas, e também sobre a abordagem do novo paradigma do currículo e do novo paradigma da avaliação. Sendo um pouco mais nas considerações sobre o que nós devemos olhar e analisar em relação ao que está subjacente ao Decreto-Lei 54, à Lei 116, precisamos também perceber e termos em atenção, e talvez a formação também vá ajudar neste aspecto, que é preciso olharmos para aquela dificuldade que os docentes também apresentam no trabalho com alguns grupos específicos. Estamos a pensar nos grupos dos imigrantes, sobretudo os alunos que não falam português. Outros grupos também minoritários, desde a etnia cigana, por exemplo, termos em atenção a diversidade que temos em sala de aula e as condições que nós devemos proporcionar para que eles possam ter o acesso ao currículo que têm direito, todos de igual forma, atendendo a característica de cada um. Também é preciso termos uma atenção também ponderada sobre as equipas locais de intervenção precoce para a infância, e em particular as ELIs. E temos que considerar também o reforço e o investimento por parte do Ministério, quer do Trabalho, quer da Solidariedade e da Segurança Social e o Ministério da Saúde, para que estas estruturas multidisciplinares possam realmente funcionar devidamente articuladas e atendendo ao desenvolvimento das crianças desde a mais tenra idade. De acordo mesmo com a legislação, o Decreto-Lei 54 e a Lei 116, nós pensamos também que deveria haver aqui alguns aspectos da lei que mereceriam uma discussão e uma revisão mais ponderada, nomeadamente nas formulações, que se revelam por vezes equívocas sobre comutações, adaptações curriculares, sobre a abordagem multinível e a participação dos professores de educação especial, quer nas medidas universais, entre outras questões. Por vezes, a lei realmente dá a possibilidade de haver aqui determinadas interpretações que, por vezes, podem provar aqui uma determinadas confusões e gerar-se
alguma confusão e instabilidade até mesmo nos docentes em compreender e interpretar, e ser mais clarificado. Então, consideramos que é fundamental que decorra um processo efetivo e claro de acompanhamento e monitorização, uma supervisão positiva da implementação deste desenvolvimento legal, sobre o trabalho que as escolas estão a fazer, incluindo quer das docências em particular, e de modo particular aquelas onde se identificam as maiores vulnerabilidades e aquelas dificuldades em incorporar estes princípios. Ora, a possibilidade de no seu seio serem implementados espaços, tempos de autorreflexão e desenvolvimento das práticas colaborativas é excelente. E cá está, nisto temos aqui a implicação das lideranças para podermos realmente implementar. Que terminasse a sua intervenção, por favor. Então, para tal, sugerimos que se abra mesmo um fórum de discussão sobre as alterações à lei e que estas não sejam só sugeridas só nestes momentos estanques, e a própria inclusão está disponível para animar esta discussão e trazer os resultados para a Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo então agora a palavra ao professor Joaquim Coloa para a sua intervenção final, por favor. Senhor Coordenador, eu não queria parecer longe de mim. Eu sou da Beira, gosto da assertividade, mas longe de mim ser... Já que sou um mensageiro e normalmente costuma-se matar os mensageiros que trazem más mensagens, mas longe de mim parecer mal educado ou ser mal educado, queria pedir autorização para responder às perguntas que foram feitas, continuando o meu texto, uma vez que ele dará algumas das respostas, se me permite. Eu não queria de maneira nenhuma parecer como ontem, parece que houve, por exemplo, no webinar do CNIS, um aspecto de bipolaridade, que tanto depressa a lei não se tinha tão depressa os recursos não eram necessários para a inclusão, como 10 ou 15 minutos depois ela não se tinha cumprido por falta de recursos. Portanto, falando em recursos, volto novamente, Sr. Deputado, aos centros de recursos para a inclusão, que continuam nesta saga da educação inclusiva com meros serviços de outsourcing. Isto já foi falado várias vezes em várias investigações, nomeadamente na Assembleia da República, respostas que são cada vez mais parcas em tempos e recursos, que são cada vez mais atribuídas de índole administrativo. Portanto, nós fazemos um levantamento pedagógico, mas depois a distribuição dos recursos é feita com cariz administrativo. Portanto, estas estruturas que participam na escola, mas não são da escola, um tópico que, em boa verdade, deveria dar-se verdadeira atenção, deslocando a lógica da reflexão para o fã da tudoterapia, que floresce fora da escola. Portanto, os pais pagam relatórios a 300 e tal euros, senhores deputados, fora da escola, muitas vezes até desvalorizando o que temos dentro da escola. Sim, porque temos bons professores dentro da escola. O meu discurso de sublinhar algumas situações não quer dizer que não haja a outra parte, com certeza que há. Aliás, em 35 anos, tudo o que eu aprendi foi com outros colegas que muito me ensinaram. Os centros de recursos de tecnologias de informação e comunicação, em nome de uma nova inclusão, que só avaliem e atribuam suportes de apoio se estiver preenchida a avaliação em modelo CIF, a tal da classificação internacional de funcionalidades. Vejam aqui esta contradição. Eu não tinha escrito nada sobre a intervenção precoce, que foi uma área que eu me dediquei grande parte da minha vida profissional, mas deixem-me também dizer que os alunos dessas idades, os alunos em risco social, quase que são esquecidos por falta de recursos e por um sistema de elegibilidade que é ilegal, mas que as equipas foram construindo um pouco para distribuírem recursos e que, no fundo, ninguém fala muito disto. Quanto à certificação portanto, aos recursos, eu ainda depois vou falar um bocadinho mais à frente. Quanto à certificação, ela não é só a situação de certificação em si, é muitas vezes tudo o que está antes. E, portanto, eu passaria ao ponto 3, se me permitem os senhores deputados e as senhoras deputadas, da equidade e de currículos para a inclusão. Talvez sejam quixotescas as críticas relativamente a uma diferenciação pedagógica prescritiva, atomizada e distribuída por níveis, tudo pouco consentâneo com as teorias da gestão curricular e com filosofias de inclusão. Temos também uma flexibilidade curricular que se acantonou nos tempos à percentagem, medidos como pressões de um ferro rígido que
quando quente aceita, só nos pedaços aquecidos alguma flexibilidade, alguma integração com outras realidades. Esta inclusão dita nova tende a esquecer que flexibilizar é trabalhar em equipa, no reconhecimento tanto na horizontal como na vertical de um currículo significativo e com significado, depurando e integrando de forma transversal. A equidade não existe em currículos fechados e rígidos, mesmo que por apelo ao desenho universal para a aprendizagem, se transvistam de complemento curricular quase sempre só para alguns alunos. A equidade não existe quando acomodações e adaptações não significativas se confundem e, por isso, coexistem com adaptações significativas, apontando para uma dupla certificação que o sistema não permite e é ilegal. E, portanto, aqui nós temos também esta situação da certificação dos alunos a quem é prescrita à medida adaptações significativas. Eu, na altura, em 2017, fui abordado, por acaso até numa formação da Associação de Docentes de Educação Especial, por alguém que estava técnico, ou seja, que estava próximo de técnicos do Ministério da Educação e que estavam a construir o 54 nesta tal medida, para haver uma medida intermédia, porque os professores assim o pediam. E eu tive a oportunidade de dizer que na América, alguns estados americanos têm digamos que como é que eu lhe hei de chamar? Eles não chamam medidas prescritivas, digamos que esta possibilidade de adaptar de tal maneira o currículo principal, o currículo padrão, de modo a que as aprendizagens saiam completamente desse currículo padrão. Mas para isso foi construído a priori, uma data de competências também elas, até por uma questão dos empregadores do mundo do mercado perceber depois como é que esses alunos eram certificados. Portanto, há todo um trabalho aqui a fazer e que neste tempo que nos é dado, e eu percebo e entendo perfeitamente, não é uma crítica, é muito pouco para nós refletirmos sobre estas questões. Portanto, fica no ar esta situação. Aliás, eu creio que na altura que quando foi publicado o Decreto-Lei 54/2018, foi referido que iria sair uma portaria que falaria da certificação. Portanto, o que eu digo é que dupla certificação é ilegal. Isso está a ser feito em muitas escolas do nosso país. Além disso, isto foi acarinhado em muitas formações sobre o 54, dito que os alunos podiam ter uma situação de adaptação não significativa e uma adaptação significativa, por exemplo. Portanto, a equidade e a inclusão não existem quando a medida de apoio à aprendizagem e enriquecimento curricular, por exemplo, outra situação que foi dita em formação, que é prescrita só porque os alunos do primeiro ciclo têm atividades de enriquecimento curricular. Quer dizer, é uma ignorância completa da gestão do que é a gestão curricular. E as pessoas foram um pouco para a etimologia da expressão, ou seja, medida de enriquecimento curricular, então são os alunos que têm enriquecimento curricular. Em algumas formações, e estou já a falar da importância da formação, em algumas formações sobre o 54, foi mesmo dito que isso seria para os alunos que que acresceria ao seu currículo saídas a museus, cinemas, quer dizer, quando todas as turmas fazem isso, todos os alunos de determinada turma vão ao cinema, todos os alunos de determinada turma vão ao museu e, portanto, mas só os tais outros, é que teriam esta medida de enriquecimento curricular. Eu devo dizer que isto tem geografias, isto tem nomes de formadores também. Para terminar, reafirmo que as definições refletem a compreensão dos conceitos e afetam as práticas. E isto não há volta a dar. A coisa tem que ser científica e lamento dizer isto. E peço desculpa por dizer a coisa, porque é um bocado como nós olhamos neste momento para as questões pedagógicas e do currículo. As diferenças neurológicas e a diversidade de funcionalidades configuram realidades antropológicas e condições de existência únicas em cada ser humano. Por isso, as escolas devem ser encaradas na sua complexidade como escolas completas, que estão obrigadas a acolher e a responder a todos os alunos, independentemente da sua etnia, nacionalidade, religião, género, orientação sexual ou deficiência. Eu gostava de ficar no ar a questão: que recursos? O que é que acontece, por exemplo, aos alunos português de segunda língua, ou seja, português de língua não materna? Nós sabemos que muitos dos nossos agrupamentos têm várias etnias, alunos oriundos de vários países neste momento. Eu não quero, porque pode parecer demagógico, aprofundar um pouco do que nós temos sobre a imigração nestes últimos dias, o que nós temos ouvido.
porque não quer entrar por essas situações demagógicas, mas que têm a ver também com a escola. Realidade não deve negar a identificação de esta realidade do todo, portanto, da escola enquanto um todo, e como uma escola completa, não deve negar a identificação de populações a serem visadas e as barreiras à sua participação, assim como devem permitir a definição clara e ajustada de facilitadores que, sem retórica, potenciem a acessibilidade aos serviços, mantendo-se um foco específico nos mais vulneráveis à marginalização e à exclusão. Portanto, em detrimento de uma inclusão meramente instrumental, é urgente assegurar a compreensão de uma filosofia inclusiva verdadeiramente consensualizada, e não é só em Portugal. A lógica de curto prazo, que tem sublinhado mecanismos instrumentais na definição de políticas de inclusão só para alguns, mesmo quando os mais variados discursos dizem que é para todos, deve ser invertida. A educação inclusiva deve afirmar-se na acentuação da prevenção, e aqui falo das equipas de intervenção precoce, que é a médio e longo prazo benéfica, eficaz e mais barata e mais efetiva que o foco na remediação. Mas também falo por causa de muitos projetos remediativos que a escola neste momento está a responder, em nome da inclusão. É imprescindível a mobilização de um conjunto de vontades e ações concretas macro e microsistémicas, inscritas tanto na vertical como na horizontal, para responder à diversidade de todos os alunos, aumentando a qualidade da participação. É necessário, e promovendo a autodeterminação, é necessário qualificar os contextos locais, reorganizando segundo o desenho universal. O desenho universal não pode ser só um complemento do currículo, é muito mais do que isso, é a própria geografia das escolas, a própria forma como as escolas estão construídas. Mas também aos produtos, programas e serviços, de modo a promover de forma integrada, sem adaptações nem remendos, a acessibilidade a todos. A atenção à formação inicial é essencial, e a formação contínua deve ser contextualizada e delineada por referência a organizações e zonas geográficas concretas, para que na diferenciação das pessoas e das organizações se possam cumprir caminhos formativos alicerçados em modelos de desenvolvimento interativo e em espiral. Eu aqui creio que respondi um pouco a esta questão da formação, embora é claro que haveria muito mais para dizer. É importante que a educação inclusiva não seja tudo e o seu contrário. É urgente prover coerência legislativa e recolocar os conceitos numa lógica teórica robusta e cientificamente consensualizada. Assegurar a igualdade de oportunidades e a equidade nas aprendizagens não pode ser uma tarefa da exclusiva responsabilidade das escolas. Eu estou já a terminar, Sr. Deputado, mas deve ser uma tarefa partilhada numa lógica horizontal e vertical entre diversos organismos e serviços. O comprometimento com os financiamentos tem que ser total, com as respostas nacionais e locais para a inclusão. Portanto, tem que haver um comprometimento. Nós não podemos aprovar a inclusão e financiar a exclusão. Por isso, a inclusão e a educação inclusiva não podem ser conceitos e, concomitantemente, práticas de geometria e geografia variável. Só mesmo para terminar, senhores deputados, eu ouvi, e eu próprio já tenho utilizado esse exemplo, que é, por exemplo, das refeições dadas. Mais uma vez, é a remediação. Eu fico assustado quando vejo publicidade nas redes sociais que determinado agrupamento de escola distribuiu 100 refeições a alunos em tempos de pandemia. É claro que eu fico contente porque 100 famílias foram alimentadas, pelo menos os filhos, as crianças que andavam na escola. Mas interrogo-me, afinal, porque é que estas famílias, estas 100 famílias, num agrupamento de 200 e tal alunos, mais coisa, menos coisa, tiveram que ter como resposta remediativa serem alimentados pela escola. Senhores deputados, senhoras deputadas, agradeço a todos no seu conjunto e a todos, sem exclusão, o terem-me ouvido. Bem-ajam pela atenção dispensada. Muito obrigado. Finalizamos então esta audição do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva, reiterando o agradecimento quer à Proinclusão, na pessoa da sua Presidente, a doutora Margarida Loureiro, e também ao contributo aqui dado pelo professor Joaquim Coloa, uma vez mais o nosso agradecimento.